Tem uma cena que eu nunca consigo tirar da cabeça. Não porque foi bonita, porque foi o momento mais humilhante da minha vida inteira. Ele estava de costas para mim quando disse, a voz tranquila, quase entediada, como se estivesse pedindo a conta num restaurante. E as palavras que saíram da boca dele atravessaram a sala, atravessaram meu peito e cravaram fundo em algum lugar que até hoje eu sinto quando aperto. Mas eu preciso te contar o que aconteceu depois. Porque o que aconteceu depois é o motivo pelo qual eu estou aqui de pé contando essa história. E quando você chegar no final, você vai entender porque eu fiz o que fiz naquele dia, e porque até hoje não me arrependo de uma única coisa. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. Meu nome é Patrícia. Nasci em Cáceres, no Mato Grosso, cidade de fronteira, calor que não pede licença, rio largo que divide o mundo em dois. Minha mãe lavava roupa na casa dos outros desde que eu me entendia por gente. Meu pai sumiu quando eu tinha 8 anos e nunca mais apareceu. Então fui eu, minha mãe e minha irmã mais nova em uma casa de 2 cômodos com um ventilador que fazia mais barulho do que vento. Eu estudava de dia e ajudava minha mãe de tarde. Aprendi a dobrar lençol com anel no meio, a tirar mancha de roupa com vinagre e bicarbonato, a engomar colarinho sem deixar marca. E eu gostava. Não do serviço, da ideia de que cada coisa que eu fazia bem feita era uma prova de que eu era capaz, de que eu ia além do que a vida tinha me oferecido. Quando eu tinha 19 anos, conheci Rodrigo numa roda de amigos na beira do rio. Ele era de Cuiabá, filho de um pequeno comerciante, estudante de administração, cheio de planos e de palavras bonitas que entravam pelo ouvido direto no coração. Eu nunca tinha encontrado alguém que falasse de futuro com tanta certeza, como se ele simplesmente soubesse com toda a convicção do mundo que ia chegar lá. E eu acreditei com tudo que eu tinha. A gente começou a namorar. Ele voltou para Cuiabá para terminar a faculdade e eu fui junto. Larguei o emprego que eu tinha na loja de tecidos em Cáceres. Deixei minha mãe com promessa de que ia mandar dinheiro assim que me estabilizasse. E fui, com uma mochila, um sonho e a certeza de que amor era suficiente. Não era. Em Cuiabá, enquanto Rodrigo estudava, eu trabalhei em tudo que apareceu. Fui caixa de supermercado, fui atendente de farmácia, fiz faxina nos fins de semana, vendi marmita na portaria do prédio onde a gente morava. E quando ele se formou e começou a trabalhar numa empresa de logística, eu comemorei como se fosse eu que tinha me formado. Fui eu quem comprou a gravata para ele no dia da entrevista. Fui eu quem acordei às 5 da manhã para passar a camisa dele. E fui eu quem ficou em casa rezando, enquanto ele estava na sala esperando ser chamado. Ele passou. Fui a pessoa mais feliz daquele prédio naquele dia. Mas aí as coisas começaram a mudar, devagar. Tão devagar que eu demorei para perceber. No começo, eram pequenas coisas. Ele chegava de trabalho e não contava como tinha sido o dia. Quando eu perguntava, respondia em monossilábios e ia direto para o celular. Nas festas de empresa que ele começou a frequentar, ele nunca me chamava. A primeira vez que perguntei o motivo, ele disse que eram eventos formais e que eu ia me sentir desconfortável. Eu engoli. Pensei que ele estava certo. Eu não tinha roupas adequadas para esse tipo de evento. Não sabia como falar com aquelas pessoas. Aceitei. A segunda vez que perguntei, ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse, com aquela voz que eu aprendi a temer, que era melhor assim, que eu não tinha o perfil, que esses ambientes exigiam uma certa desenvoltura que levava tempo para adquirir. Eu fui para a cozinha e terminei de lavar a louça sozinha, com o coração na garganta e os olhos cheios de uma coisa que eu não queria admitir, que era vergonha. Mas eu não fui embora, porque eu achava que era passageiro, que ele estava pressionado, que a adaptação ao mundo corporativo estava mudando o jeito dele,
que quando tudo se acomodasse, a gente voltava a ser o que a gente era na beira do rio em Cáceres. Então veio a promoção. Rodrigo foi promovido a gerente regional depois de 3 anos na empresa. E eu fui a primeira a saber, porque ele ligou eufórico do escritório antes de contar para qualquer outra pessoa. Naquela noite, fizemos o jantar mais gostoso da nossa vida, com o que tinha em casa, e ficamos sentados na varanda até tarde, falando de tudo que ia mudar. Eu acreditei que a crise tinha passado, mas o que mudou foi outra coisa. Com o novo cargo, veio um apartamento maior no Jardim das Américas, veio um carro novo, vieram colegas de trabalho com nomes que eu não conhecia e uma agenda que eu não fazia mais parte. Rodrigo passou a trabalhar até tarde, a viajar nos fins de semana, a chegar em casa com aquele cansaço de quem já deu o suficiente e não tem mais nada para oferecer. E quando eu tentava conversar, quando eu tentava encontrar algum rastro da pessoa que eu tinha ajudado a chegar onde estava, ele me olhava com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de impaciência com algo que, hoje eu sei o nome, era desprezo. Foi numa tarde de sábado que tudo veio à tona. Eu tinha preparado o almoço, mesa posta, comida quente, aquele cuidado de sempre. Ele chegou em casa sem me avisar que ia trazer um colega. Um homem de terno, fala rápida, ar de quem está sempre num lugar mais importante do que aquele onde está. Rodrigo me apresentou de um jeito que até hoje dói. Disse o meu nome sem olhar para mim. Sem nenhum qualificativo, sem dizer que eu tinha ajudado a montar aquela vida toda, sem dizer que eu era a pessoa mais importante que ele tinha. O colega foi embora depois do almoço e eu fui lavar a louça, enquanto Rodrigo ficou sentado no sofá com o celular. Quando eu saí da cozinha e sentei perto dele para conversar, ele virou o corpo levemente para longe de mim e disse, sem me olhar, que precisávamos conversar. Patrícia, isso não está funcionando mais. O mundo onde eu estou agora exige coisas que você não tem. Não é sua culpa, mas eu preciso de alguém que tenha mais classe, que saiba circular nos ambientes que eu frequento. Você é uma boa pessoa, mas você não combina com essa vida. Sem classe. Essas 2 palavras, ditas assim, com a mesma naturalidade de quem pede o controle remoto. Eu fiquei olhando para ele por um tempo. Não chorei. Não gritei, levantei, fui para o quarto, peguei minha mochila, coloquei o que era meu e saí. Sem bater a porta, sem dar satisfação, sem deixar recado. Mas eu preciso te contar uma coisa que aconteceu antes de eu fechar aquela porta. Eu olhei uma última vez para a sala, para ele sentado no sofá com o celular na mão, e alguma coisa dentro de mim, no lugar mais fundo que eu tenho, disse uma única palavra, espera. E eu soube, sem saber como, que um dia eu ia entender o que aquilo significava. Fui para Palmas. Escolhi Tocantins porque era longe de tudo que eu conhecia e perto de nada que me lembrasse dele. Cheguei com o dinheiro que tinha guardado, o equivalente a 2 meses de aluguel num quarto compartilhado, e comecei do zero. Os primeiros 6 meses foram os mais pesados da minha vida. Trabalhei como auxiliar de escritório numa construtora pequena durante o dia e estudei à noite. Fiz o curso técnico em recursos humanos que eu tinha começado e abandonado em Cuiabá. Terminei. Depois fiz uma pós-graduação na área de gestão de pessoas, paga em parcelas que me faziam trocar almoço por lanche nos dias mais apertados. E eu aprendi. Aprendi a falar em público sem travar. Aprendi a montar currículo, a conduzir entrevista, a gerir conflito, a liderar a equipe. Aprendi que a desenvoltura que Rodrigo disse que eu não tinha não é coisa que se nasce com ela. É coisa que se constrói, tijolo por tijolo, com trabalho e com dor. Em 3 anos saí de auxiliar para analista. Em 5 anos fui supervisora. Em 8 anos, depois de ter passado por 3 empresas diferentes, aceitei o desafio maior da minha vida: assumir a gerência de recursos humanos de uma empresa de médio porte em Palmas, chamada Construções e Empreendimentos Palmares.
Era a maior empresa do segmento no estado, mais de 200 funcionários, contratos com o governo estadual, estrutura consolidada e agora uma equipe inteira sob minha responsabilidade. No primeiro dia, sentei na cadeira do meu escritório novo e fiquei olhando para a janela que dava para o pátio da empresa. Lembrei da mochila, do quarto compartilhado, do coração partido naquela sala em Cuiabá, e respirei fundo. Nenhuma lágrima, só um silêncio que eu já aprendi a reconhecer, o silêncio de quem chegou. 2 meses depois de eu assumir a gerência, a empresa abriu um processo seletivo para 3 vagas de coordenador comercial. Era um cargo novo, criado pela diretoria para ampliar a operação na região central. Salarial alto, benefícios robustos, posição estratégica. Recebemos mais de 120 currículos em uma semana. Eu e minha equipe passamos os candidatos por 2 fases eliminatórias antes da entrevista presencial. E numa tarde de quarta-feira, com uma pilha de pastas na mesa, eu abri o próximo currículo da fila. E o nome me pegou antes de qualquer outra coisa. Rodrigo Mendes da Fonseca. Eu fiquei olhando para o papel. Respirei. Li o currículo inteiro com aquela atenção clínica que eu aprendi a cultivar ao longo dos anos. Histórico sólido, promoções, gerência regional. E então, no campo de situação atual, desligado. E a data de desligamento era recente, muito recente. Dobrei o currículo, coloquei na fila dos convocados para a entrevista e não disse nada para ninguém. Na semana seguinte, na sala de espera do meu setor, eu ouvi minha assistente chamar os candidatos do período da tarde, um por um. E quando chegou o turno dele, eu estava do outro lado do vidro do meu escritório, com a porta entreaberta, ouvindo. Rodrigo entrou na sala de entrevista com outro entrevistador da minha equipe. Eu observei pela janela interna antes de entrar. O cabelo estava mais curto que eu lembrava. O terno era bom, mas já mostrava o uso. O jeito de sentar, aquele que eu conhecia tão bem, ainda tinha resquício de arrogância, mas com alguma coisa a menos. Uma leveza que tinha saído, uma certeza que não estava mais lá. Eu entrei na sala quando a entrevista estava na metade. O entrevistador me apresentou como gerente de recursos humanos. Rodrigo virou o rosto para mim e levou exatamente 3 segundos para reconhecer. 3 segundos em que o mundo parou completamente. Ele ficou branco. Eu sentei, abri a pasta e disse com a voz mais tranquila que eu já usei na minha vida: "Pode continuar de onde parou." Ele não conseguiu continuar de onde tinha parado. Ficou com a voz presa, os olhos indo e voltando do papel para minha face. As mãos que eu via apertar levemente o joelho embaixo da mesa. Conduzi o restante da entrevista como conduzo qualquer outra. Fiz as perguntas que precisavam ser feitas, anotei o que precisava ser anotado, encerrei no horário. Quando ele se levantou para sair, deu para ver o peso que ele estava carregando. Ele chegou a abrir a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas não disse. Saiu. Minha assistente me perguntou, horas depois, se eu conhecia aquele candidato. Eu disse que não. Respondi sem hesitar, porque para fins de processo seletivo eu realmente não o conhecia. Eu conhecia uma versão antiga dele que não tinha mais nada a ver com o que estava sentado naquela cadeira. 3 dias depois, eu reuni minha equipe para a decisão final. Analisamos cada candidato pelos critérios que a empresa estabelecia: competência técnica, aderência à cultura, perfil comportamental, capacidade de entrega. Rodrigo tinha tirado a 2ª maior pontuação entre os 3 finalistas. Não era a maior, mas estava dentro do critério de aprovação. Eu olhei para a planilha por um tempo e tomei uma decisão que, de certa forma, definiria muito sobre a pessoa em que eu tinha me tornado. Aprovei os 3 candidatos, Rodrigo incluído. Quando ele recebeu a ligação da minha assistente com a aprovação, pediu para falar comigo. Eu disse que estava em reunião. Pedi que deixasse recado. No primeiro dia de trabalho dele na empresa, eu o recebi junto com os outros 2 aprovados na sala de integração. Fiz minha fala padrão de boas-vindas. Expliquei a cultura da empresa, os valores, as expectativas.
Olhei para cada um enquanto falava. Quando o olhei, não desviei. Não sorri diferente. Não fiz mais nem menos do que fazia com qualquer outro. Ele ficou me olhando com aquela expressão de quem está esperando uma punição que não vem. Depois da integração, quando os outros dois já tinham saído, ele ficou para trás e me perguntou se eu tinha 1 minuto. Eu disse que tinha. Fechei a porta da sala. Ele começou a falar. Disse que sabia que tinha me tratado mal, que tinha sido imaturo, arrogante, que tinha feito escolhas erradas e que a vida tinha cobrado um preço caro por elas, que a empresa onde estava havia desativado a área inteira em que ele trabalhava, que tinha ficado 6 meses desempregado, que tinha tentado de volta para Cuiabá e descoberto que o mercado não esperava ninguém. Eu ouvi tudo com atenção, sem interromper. Quando ele terminou, ficou me olhando, esperando eu dizer alguma coisa. Talvez absolvição, talvez raiva, talvez qualquer coisa que confirmasse que aquilo que aconteceu entre a gente ainda tinha algum peso para mim. Eu disse: Rodrigo, isso que você me contou agora não tem nenhuma relação com o seu processo seletivo aqui. Você foi aprovado pelos seus critérios profissionais. Vai ser avaliado pelos mesmos critérios que qualquer outro coordenador. Nem mais fácil, nem mais difícil. Só igual. Ele ficou parado. Acho que não era isso que ele esperava. Talvez esperasse que eu tivesse aprovado ele por alguma razão pesada, para ter poder sobre ele, para um dia usar aquilo como moeda. Mas não era assim que eu queria viver. Fui até a porta, abri e disse: Bem-vindo à equipe. Ele saiu. Eu fui até a janela do corredor que dava para o pátio e fiquei olhando ele atravessar o estacionamento. E pensei naquela tarde em Cáceres, na beira do rio, quando ele tinha falado de futuro com tanta certeza. Pensei na mochila, na gravata que eu comprei para ele, na camisa que eu passei de madrugada. E pensei em mim, nessa mulher que estava ali de pé, do lado de dentro do vidro, que tinha construído cada coisa que ela tinha com as próprias mãos, sem herança, sem atalho, sem ninguém para abrir a porta. Rodrigo trabalhou na empresa por 2 anos. Foi um bom coordenador, não excepcional, mas competente. Nunca me faltou com respeito. Nunca tentou retomar nenhuma conversa pessoal. E eu nunca dei espaço para isso. Quando ele pediu demissão, 1 ano e meio depois, porque tinha recebido uma proposta em Goiânia, eu assinei os papéis de desligamento com o mesmo profissionalismo com que assinei a admissão dele. Mas tem uma coisa que aconteceu no último dia dele na empresa que eu não conto para ninguém e que decidi contar agora. Ele passou na porta do meu escritório para se despedir. Bateu de leve no batente, entrou com aquele jeito de quem não sabe bem o que vai dizer. Ficou parado 1 segundo. E então disse: Você sempre teve mais classe do que qualquer pessoa que eu já conheci na vida. Eu só não era capaz de enxergar isso na época. Eu agradeci, sem ironia, sem peso. Só agradeci. Ele foi embora. E eu fiquei sentada naquela cadeira que eu tinha conquistado com 6 anos de trabalho duro, num escritório de uma cidade que eu tinha escolhido sem conhecer ninguém, numa vida que eu tinha construído do absoluto zero. E pela primeira vez em muito tempo, fui eu que olhei pela janela e pensei no futuro com aquela certeza toda. A certeza que uma vez aprendi com um rapaz na beira de um rio e que nunca mais deixei ir embora. A diferença é que dessa vez essa certeza era minha, só minha. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.